Paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Vamos falar com o nosso Deus. Agradecer ao Senhor por mais uma semana estarmos aqui diante dEle, para vivermos em comunhão, para adorarmos o Seu nome. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nós queremos Te agradecer pela oportunidade que temos de estar em Tua casa, Senhor, para engrandecer a Ti, para louvar o Seu nome, para ouvir a Sua palavra, Senhor, para estar em comunhão com os nossos irmãos. Que privilégio poder, ó Pai, estar diante da Tua presença, juntamente com a Sua igreja. Que nessa manhã somente o Seu nome seja adorado, que o Senhor fale conosco, Senhor. Te adoramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer ao Senhor, amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Bom dia, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 14. Romanos, capítulo 13, do verso 8 ao 14. Então vamos ouvir com atenção a palavra do nosso Deus a nós dirigida nas suas escrituras sagradas.
A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Irmãos, eis aí a palavra de Deus, e o grande desafio é nos revestirmos de Cristo e despirmos-nos da nossa natureza humana caída. Nós devemos abandonar velhos hábitos e devemos procurar ter o caráter de Cristo na nossa vida. E tudo isso com base no amor de Deus em nosso coração, que deve ser o amor com que amemos também uns aos outros. Nós vamos orar, em momento próprio nós vamos falar sobre uma vida com Cristo, revestindo-nos de Cristo. E nesta oração nós queremos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Francisco Vitor, que está completando mais um ano de vida hoje. Irmão José Roberto e irmã Tereza, aniversário de casamento. No dia 8, a irmã Marluce e a irmã Sara Olívia. E no dia 10, a irmã Maria Reis e o irmão Rosilvo. Deus abençoe esses irmãos e também o casamento do irmão José Roberto e a irmã Tereza. E que vocês possam cada dia continuar aprendendo de Deus, porque essa deve ser uma oração também que devemos fazer sempre, todos os dias. Ensina-nos a contar nossos dias de tal forma que tenhamos um coração sábio. Deus abençoe os irmãos, eles concedam muitos outros anos de vida e de vida conjugal. Nós vamos orar e depois vamos continuar adorando, exaltando o nosso Deus, que é para isso que a gente se reúne, né? Santificar o nome de Deus e glorificar. Oremos. Deus de amor, nosso Pai eterno, obrigado, ó Pai, por mais esse domingo. Obrigado, ó Pai, pela bênção de poder relembrar o sacrifício de Cristo, celebrar a sua ceia. Dá-nos um coração puro, dá-nos um espírito reto, e a nossa vida seja ela guiada e controlada pelo Teu Santo Espírito, para que ela seja governada por Cristo. Abençoa, Senhor, a igreja, abençoa cada irmão, cada irmã, na sua luta e disposição de viver por Cristo e a mesma vida semelhante a Ele. Viver para o Senhor, para a Tua glória. Abençoa-nos e em tudo, ó Pai, o Seu nome seja glorificado na nossa vida. Seja esta a motivação principal do nosso viver, a honra e a glória do Seu santo nome. Santifica-nos. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço no irmão que está do seu lado. Que privilégio nós temos de poder estar aqui na casa do Senhor. Cumprimente o irmão que ainda não cumprimentou. Nós somos o exército de Cristo e pelo Senhor nós marchamos pela glória do nome dele, amém? Pelo Senhor
marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha e toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general, o nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha e toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Toda a igreja, nosso general. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus. Para a cruz, para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebe, por sua cruz, Deus, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz
reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz, cante ao Senhor. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, Quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente cante com toda a sua voz. me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, Quebrantado por seu amor. Deus, nós nessa manhã, nós nos quebrantamos diante do Senhor e louvamos o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Te louvamos por aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Somos tão pecadores, não merecemos a tua graça, mas a tua misericórdia se renovou sobre nós nessa manhã. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós fazemos parte de um novo tempo no plano de Deus. Esse novo tempo no plano de Deus se chama o tempo da sua graça e da salvação. Porque no primeiro tempo, quando Deus criou Adão e Eva, eles o desobedeceram e o pecado lhes trouxe a terrível consequência da morte. E a morte era muito mais do que a perda da vida terrena com a morte física. Ela era também a perda do relacionamento presencial de Deus, a perda da comunhão. E essa comunhão não foi totalmente rompida por causa da graça e da misericórdia de Deus, como promessa
a promessa de Cristo, a promessa da semente da mulher que iria derrotar Satanás, a serpente. E assim, nesse tempo em que vivemos, ainda carregando conosco um corpo de morte por causa do pecado, nós recebemos de Deus a maravilhosa graça e a salvação na pessoa de Cristo. Esse é um novo tempo. E nesse novo tempo, a minha e a sua vida precisam ser outra. Precisamos ser novas criaturas. Precisamos ser gerados de novo na pessoa de Cristo. Ou seja, precisamos da vida de Cristo e o revestimento desta vida na nossa vida. Porque o propósito de Deus para nós não é simplesmente uma vida terrena, mas uma vida celestial. É uma vida onde a vida na terra ela estaria harmonicamente ligada à vida dos céus. E por causa do pecado, o homem foi expulso do paraíso e impedido de retornar a ele, exatamente por causa do pecado. Mas tudo isso também foi por causa do amoroso cuidado de Deus em nos proteger, para que não fosse lançada a mão à árvore da vida e a condenação fosse selada em definitivo. Mas para que nesse tempo, ou no tempo de Cristo, a graça salvadora dele fosse revelada a todos nós, para que na pessoa de Cristo nós fôssemos refeitos em uma nova pessoa, ou seja, fôssemos restaurados, fôssemos libertos da escravidão do pecado, das cadeias do pecado, liberto das cadeias da morte eterna e do inferno, que é a morte eterna. E nós precisamos ter plena consciência e convicção de fé que a nossa vida em Cristo hoje é outra vida, é outro tempo. É o tempo da misericórdia, é o tempo da graça, onde Deus chama pecadores ao arrependimento, onde Deus faz justiça pelo pecado na morte de seu Filho, Jesus Cristo, prefigurada na morte de todos os animais que foram sacrificados a Deus no passado, desde o Éden, quando o próprio Deus fez sacrifícios para que eles representassem o sacrifício de seu Filho e também da pele daqueles animais fizessem roupas para o homem e a mulher. É como estão nas Escrituras. E é como cremos pela fé. E é como hoje também pela fé devemos crer na providência de Deus de uma vida transformada, onde eu abandono os hábitos do pecado para praticar os atos de justiça de acordo com o caráter de Deus, a vida de Cristo. E eu queria que vocês entendessem que a coisa mais preciosa, o bem maior que podemos ter na nossa vida é a presença de Deus e a comunhão com Ele. E isso Ele nos proporcionou e proporciona na pessoa de Cristo, que deve viver e reinar em nosso coração, em nossa vida. Então, ter a vida e a comunhão com Deus é um bem maior. Não há nada comparado, porque é a vida eterna que Deus nos concede. E agora, aquela árvore da vida que fora vetada ao alcance dos homens, ela agora está tipificada na pessoa de Cristo, que é o que perdoa, que salva e que dá a vida eterna a todos nós.
dádiva de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em Cristo, Deus nos deu a vida eterna. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E a vida eterna está na nossa fé em Cristo. Quem crê nele é salvo, quem não crê está condenado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele ninguém, jamais ninguém, pode se relacionar com Deus. Porque Deus é santo e não vai conviver com pecado algum. E por isso Ele não vai conviver com pecador que persiste em seus pecados. Mas se andarmos com Ele na sua santa palavra, na santidade do seu nome, na justiça de Cristo, então nós vamos ter comunhão uns com os outros. Ele tem comunhão comigo, eu tenho comunhão com Ele. Você tem comunhão com Deus e Deus tem comunhão com você. E o sangue de Cristo é a garantia de que fomos lavados e purificados de todo pecado. Está tudo resolvido no plano de Deus, sim. No primeiro momento da libertação, sim. Mas agora nós precisamos viver essa nova vida que recebemos em Cristo. Nós precisamos viver a vida de Deus em Cristo, porque Deus nos criou para sermos conforme a sua imagem e semelhança. Deus nos criou para sermos parecidos com Ele. Deus nos criou para termos o mesmo caráter santo, justo e amoroso dele, onde rejeitamos o erro e abraçamos a verdade e aquilo que é reto e justo. Mas só tem uma condição e possibilidade disso ser realidade: é Cristo Jesus na nossa vida, e é a nossa vida conduzida por Cristo. Não imagine o irmão ou a irmã que pelo nosso esforço humano nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Podemos conseguir fazer muitas coisas boas, mas a vontade de Deus principalmente é conhecê-lo. E a vontade de Deus é essa: que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. É conhecer a Deus, e conhecer a Deus é ter intimidade com Deus, é ter vida íntima de comunhão com Ele. Não é viver uma vida rotineira, comum, do dia a dia, religiosamente, como se tudo isso fosse a vida com Deus. Vida com Deus é relacionamento, é comunhão. Eu estou em constante diálogo com Deus. Deus fala comigo através das Escrituras Sagradas, do Espírito Santo, do seu agir em minha vida, no meu entorno. Mas eu falo com Deus através das minhas orações e do culto que eu lhe dedico. Isto é relacionamento. Isto é mais do que religiosidade. Agora, praticar uma religião como obrigação ou como prática cultural não é o que Deus espera nem de mim nem de você. Porque senão nós vamos querer adaptar a nossa realidade àquilo que Deus espera de nós, em vez de abrir mão de tudo que somos, negar o nosso eu e nos submeter a Cristo como Senhor e como nossa própria vida que devemos viver como modelo da pessoa celestial que devemos ser. Ter a vida e a comunhão com Deus, meus irmãos, só é possível por meio de Cristo. Porque é por meio de Cristo que o Pai Celestial se revela a nós e nos salva, bem como vai estar conosco e estará conosco para sempre. Um dos nomes de Jesus é Emanuel,
que significa Deus conosco. E o Senhor Jesus, quando ele falou aos seus discípulos para que eles fossem suas testemunhas, eles fossem o espelho que refletisse a sua própria pessoa, né? Porque um discípulo, ele reflete a pessoa do seu mestre. Tal é o mestre, tal deve ser o seu discípulo. Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, e até a consumação dos séculos, por toda a eternidade. Então, Ele é Deus conosco, e nós recebemos por meio de Jesus Cristo o direito de sermos filhos de Deus, porque Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo, e também nos entregou um ministério que é o da reconciliação, para que nós, como se por Ele mesmo falássemos: reconciliem-se com Deus, arrependam-se, convertam-se, dediquem-se ao Senhor, vivam a vida de Cristo, ou deixem que Cristo viva através de vocês, ou seja, deixem que Cristo dirija as suas vidas. Deixar Cristo dirigir a nossa vida é como se você estivesse num carro ou um veículo, né? E Jesus dissesse para você: vá para o banco do carona e me entregue o volante. Então nós vamos aonde Cristo nos conduz. Mas já pararam para pensar que sempre o carona quer interferir naquilo que o motorista está fazendo? Porque às vezes fica com medo de determinadas situações de perigo que ele percebe, e às vezes até atrapalha o motorista, né? Ou fica dando pitaco, né, opiniões, como se o motorista não estivesse atento. Pode até ser que um motorista humano se distraia em algum momento, mas Cristo jamais, porque Ele é perfeito em todas as suas obras, justo em todos os seus caminhos. Podemos confiar plenamente e totalmente nele e deixar que Ele nos conduza. Nós não precisamos ajudar a Cristo a fazer o que Ele vai fazer, nós simplesmente devemos crer que Ele vai fazer e fazer a nossa parte, aquilo que Ele já disse para a gente fazer. Revistam-se de Cristo, dispam-se, ou seja, desvistam-se do velho homem, com todas as suas inclinações carnais ou paixões da carne. Busquem as armas da luz, busquem a vida de Cristo. É isso que Paulo está escrevendo aqui aos Romanos. Ele está dizendo o seguinte: é como se nós estivéssemos vivendo uma noite escura, porque nós não estamos conseguindo ver a luz de Deus que é Cristo. Estamos nos deixando levar pelo estilo de vida terreno, em vez de buscar a vida do estilo celestial. Nós estamos deixando que a nossa vida terrena influencie a vida espiritual, e não é a mesma vida que Deus espera de nós, a nossa vida terrena. Há muitas coisas terrenas boas e agradáveis que podemos desfrutar, não são pecaminosas, são nossas necessidades que Deus nos dá para o sustento da nossa vida, mas que pode em algum momento também se tornar um pecado quando invertemos a ordem das prioridades na nossa vida, quando invertemos os valores ou prioridades. Então aquilo que é bom se torna ruim, porque se torna um problema para que Cristo seja tudo em mim e para que eu me torne tudo em Cristo. A gente precisa ter discernimento e sabedoria do Espírito Santo para isso. Sabedoria e discernimento da palavra de Deus, para que possamos andar e viver como Cristo.
porque Ele é a nossa vida, Ele a nossa salvação. E interessante que nós vamos observar aqui no texto que lemos, Romanos capítulo 13, do verso 8 ao 14, que a essência do caráter de Deus que devemos viver é o amor dele em nós. Porque o amor de Deus resume tudo que ele é. Deus é amor. E todo o cumprimento de seus propósitos, dos seus desejos, que devemos viver como seus filhos. Então está dizendo aqui que nós temos que amar a Deus, nós temos que amar uns aos outros. A palavra de Deus é muito clara quando diz que se eu amo a Deus, mas não amo meu irmão, eu sou um grande mentiroso. Porque como eu vou amar a Deus que não estou vendo e deixo de amar o meu irmão que eu vejo? Agora a questão não é somente esta. A questão é o meu caráter, a minha vida, ela deve refletir o mesmo caráter, a mesma vida de Cristo. Porque muitas vezes o meu amor é um amor conveniente, é um amor deturpado pela minha razão ou pela minha justiça pessoal ou por aquilo que eu julgo ser a justiça de Deus, aquilo que é correto, e não levo em consideração aquilo que é verdadeiro e reto diante de Deus. Só para vocês terem uma ideia como as pessoas podem errar e se enganar, é que em Israel o primeiro mandamento relacionado a amar a Deus é: ame ao Senhor acima de tudo. Então os religiosos de Israel criaram a seguinte situação: se você vai honrar a Deus acima de tudo, você não precisa honrar os seus pais. E Jesus então os advertiu e mostrou para eles que eles estavam errados, porque um mandamento de Deus não poderia anular um outro mandamento. Ou seja, eles estavam desonrando a Deus quando desonravam seus pais em nome da honra a Deus. Então muitas vezes nós queremos fazer aquilo que, entre aspas, vai santificar e glorificar o nome de Deus, desobedecendo a Deus naquilo que Ele espera de nós. Isso envolve a nossa vida de relacionamento com Deus, de relacionamento uns com os outros. E a resposta e solução para tudo isso é: revistamo-nos de Cristo, acordemos. Já é alta noite e ela está passando, e a salvação ela está cada vez mais perto de nós, mais perto do que daquele dia em que nós abraçamos a Cristo como Salvador e Senhor. Sabe por quê? Porque a qualquer momento eu posso ser chamado para a eternidade. Então a qualquer momento eu posso entrar na plena posse da vida eterna, que já é uma bênção, uma dádiva de Deus em Cristo para mim. Eu vou morrer, não sei que dia nem que hora, então eu tenho que estar preparado para esse dia, e pode ser hoje ou pode ser amanhã, a qualquer momento. Então essa salvação está mais perto de mim, e eu não sei o dia nem a hora em que Cristo vai voltar. Eu tenho que estar preparado para esse encontro final, em que vou prestar contas da minha vida. Cada um dará contas de si mesmo a Deus, do bem ou do mal que tiver feito por meio do seu corpo, e cada um receberá a sua justa recompensa. Se você é verdadeiramente um crente, uma crente em Jesus Cristo, discípulo dele, você está salvo ou salva, porque é a promessa de Deus. Mas Ele vai julgar as nossas obras, e cada um vai receber o seu galardão segundo as suas obras. Agora tem uma outra questão: tem gente tão segura, mas tão segura de uma promessa, e eles ainda não abraçaram sinceramente, verdadeiramente o seu coração, e se arvoram em dizer:
e são salvas ou predestinadas, sem contudo estar vivendo a vontade de Cristo. Estão perdidas dizendo que estão salvas, porque são muito autoconfiantes num tipo de vida que elas mesmas não estão vivendo, porque elas estão controlando a vida de Deus como se fosse a sua própria vontade, o seu próprio governo, em vez de considerar a vontade e o governo de Deus para a sua vida. Em negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Deus conhece os que são seus, e aqueles que são de Deus apartam-se, afastam-se do pecado. Porque é isso que é revestir-se de Cristo para ter a vida de Cristo. Permitir que Cristo viva em mim. Já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. A vida que eu estou vivendo agora, eu estou vivendo por meio de Cristo, que morreu por mim e se entregou por mim na cruz. O contrário seria negar essa justiça e tornar nula ou vã a graça de Deus. Eu quero apresentar aqui 3 motivos pelos quais eu e você precisamos nos revestirmos de Cristo. Primeiro, porque Ele é o nosso Deus Criador. Ele estava no princípio com Deus, Ele é Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada que foi feito existiria. Está lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. E quando Cristo nos criou, Ele nos criou para sermos parecidos com Deus, ou para sermos parecidos com Ele. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, e assim então, como filhos de Deus e como igreja dele, nós devemos lutar contra o pecado e santificar o nome de Deus para lhe devotar honra e glória, porque nós somos criados para o louvor da glória de Deus, o louvor da glória de Cristo. Interessante que uma das coisas desagradáveis que aconteceu com Moisés e que Deus não permitiu que entrasse na terra prometida foi que ele, em vez de ferir a rocha, ele feriu a rocha mais do que uma vez. E essa rocha, ela era uma figura representativa do próprio Cristo. Cristo não morreria mais do que uma vez pelos nossos pecados. Ele morreu uma vez só pelos nossos pecados. E nós devemos honrá-lo, nós devemos dignificá-lo. Moisés deveria ter honrado e glorificado a Deus naquele dia, mas ele falhou nisto. Embora saibamos que Moisés era verdadeiramente um servo de Deus e foi salvo por ele. Deixou de entrar na terra prometida terrena, mas entrou na pátria celestial. Glória a Deus por isso. E longe de mim esteja aqui para poder estar condenando Moisés, mas para lembrar uma experiência mal sucedida dele, que nos serve de exemplo, para que tanto eu quanto vocês não desonremos também a Cristo, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, vivendo uma vida carnal, terrena, em vez de viver a vida de Cristo, celestial, conduzida pelo Espírito Santo, como espirituais. Ser espiritual é ser conduzido pelo Espírito Santo. Nenhum de nós vai ser mais espiritual do que o outro, porque se alguém quiser ser mais espiritual do que o outro, está errado. Nós precisamos ser tão somente espirituais, ou seja, sermos conduzidos pelo Espírito Santo e agirmos por meio da sua liderança na nossa vida. E a liderança do Espírito Santo é que andemos com Cristo e glorifiquemos a Cristo. E a vontade de Cristo é que nós glorifiquemos o Pai Celestial. Precisamos aprender o que é ser cristão de verdade, espiritual de verdade, filhos inculpáveis de Deus no meio de uma geração corrupta e perversa, neste mundo tenebroso e caído, e jaz no maligno. Mas sermos o povo de Deus, o povo
especial, zeloso de boas obras, povo que santifica e glorifica o seu nome, porque o conhece, porque o ama e porque é governado por Cristo. Então devemos ser parecidos com Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança dele. Devemos lutar contra o pecado e santificar o nome de Deus na nossa vida. Ou seja, nós precisamos abandonar os velhos hábitos de pecado da vida terrena e buscar a vida santa, justa e amorosa com Deus. Porque o reino de Deus, do qual viemos agora por Cristo a fazer parte, ele é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Tanto que Paulo está falando aqui no verso 11, e digo-vos isto, que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono, para que a nossa salvação está agora mais perto, porque a nossa salvação está mais perto do que quando nós, no princípio, cremos. E assim nós vamos evitar tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que não agrada o nosso Deus. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andamos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impurezas e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revistamo-nos de Cristo e não vivamos mais segundo a nossa carne. O reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. É isso que eu e você devemos viver como nova vida em Cristo. Cristo governando a nossa vida. Porque a minha capacidade e esforço humano é insuficiente para alcançar o plano e propósito de Deus em Cristo para a minha vida. Mas Cristo em mim é a minha esperança e certeza da glória. Outra coisa é que devemos nos revestir de Cristo, não porque Ele é apenas o nosso Deus, Criador, mas porque Ele é o nosso Senhor e é o nosso Rei eterno. Então Cristo, Ele é a vida do cristão, Ele é a nossa vida com Deus, é a vida de Deus em nós, e nós não vamos mais e nem devemos viver conforme a nossa vontade ou a nossa razão, mas devemos viver conforme a vontade de Cristo, dos seus ensinos, a vontade de Deus, revelada no próprio Cristo como modelo de vida celestial a ser vivida, e orientada pela sua palavra, as Escrituras Sagradas, cujo conhecimento e sabedoria só podemos ter pelo Espírito Santo de Deus. E quando você acha que você sabe, você precisa orar e buscar discernimento espiritual. Porque quando você acha que sabe, você pode estar redondamente enganado ou enganada. Porque essa sabedoria não é sua, ela é de Deus. Ela é do alto, do Pai das luzes, onde não há nenhuma sombra de variação. E nós precisamos confiar nele e pela fé abraçar os seus ensinos, a sua palavra, a vida de Cristo como nossa nova vida. Então, como discípulos de Jesus que somos, qual que é o propósito de Deus? Nós devemos andar como Ele andou, termos a mente de Cristo e praticar as mesmas obras dele. Então Cristo é o nosso Rei eterno, nosso Senhor eterno. A Ele devemos total obediência e honra e glória, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre, junto com o Pai e o Espírito Santo. Não é o meu reino, é o de Cristo. Não é a minha vontade, é a de Cristo. Não é a minha razão, é a de Cristo. Não é nem o meu tempo, é o de Cristo. Porque nele devemos viver e existir. E por meio dele, viver para a glória de Deus, nosso Pai. Terceira e última coisa que eu quero destacar aqui, e nós devemos nos revestir de Cristo, porque Ele é o modelo do homem celestial que devemos ser. Já disse isso.
mas volto a dizer, no sentido de que ser salvo é ser liberto da escravidão do pecado e da condenação eterna por meio de Cristo. Ser salvo é sermos resgatados de uma vida reprovável e rejeitada por Deus, para ser uma nova pessoa em Cristo e semelhante a Ele. E é por isso que nós devemos nos despir do velho homem e revestir-nos de Cristo, que é o modelo da pessoa celestial que devemos ser. Carne e sangue, diz a palavra de Deus, não herdarão o reino dos céus. Então não é nesta vida da carne, não é nesta vida terrena que temos que nós vamos entrar no céu. Precisamos não apenas de uma nova vida, mas de um novo corpo transformado. Isso Deus nos dá pela salvação, que é regeneração da nossa vida, ou sermos gerados de novo, mas com um novo corpo pela ressurreição ou pelo arrebatamento. Aí sim estaremos apropriados para viver e desfrutar da eternidade com Ele de forma presencial. Então Deus, meus irmãos, olha o que Paulo nos diz em Romanos, agora no capítulo 8, capítulo 8. Deus nos conheceu, Deus nos chamou, Deus nos salvou e Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então Deus predestinou todo salvo para ser conforme a imagem e semelhança de Cristo. E por isso não é possível ser de Cristo sem revestirmos dele para amar e adorar e servir a Deus. Minha verdadeira adoração, a vida que Deus aprova é a vida de Cristo como minha nova vida. E não é esforço meu, é a graça de Deus, é o próprio Cristo governando a minha vida, é a minha vida submissa e obediente a Ele, onde eu abandono os hábitos da minha natureza pecaminosa e busco os princípios e os valores da vida celestial por meio da nova vida que eu recebi de Cristo, perdoado e salvo, filho de Deus, servo de Deus, e aquele que Deus ama para ser imitador dele, ou ser imagem e semelhança dele. Irmãos, eu quero concluir essa reflexão lembrando que revestir-se de Cristo é viver para que Ele viva através de nós. E nós só vamos ter uma vida vitoriosa, ou só vamos ter uma vida cristã vitoriosa, se o próprio Cristo governar a nossa vida e permitirmos que Ele molde nossos pensamentos, nossas obras e os nossos desejos. Cristo precisa moldar meus pensamentos, minhas palavras, minhas obras. Devo permitir isso a Ele, porque Ele é meu Deus Criador, Ele é o meu Rei eterno e Senhor, e Ele é o modelo da vida celestial que eu preciso ter. Então, o amor de Deus em nossa vida, meus irmãos, é o cumprimento de uma vida semelhante a Cristo. Amar a Deus para ser obediente a Ele e glorificar o seu santo nome. Amar o nosso próximo para refletir o caráter de Deus e ser uma bênção na vida uns dos outros. Pois aquele que ama a Deus também deve amar o seu irmão. Cristo é a nossa vida, para podermos viver a vida de Cristo, governando o nosso viver. Repito, Cristo é a nossa vida, para vivermos a vida de Cristo, governando o nosso viver. Revistamo-nos de Cristo,
porque esta é a realidade do novo tempo de Deus para nós, o tempo da graça, o tempo da salvação, o tempo da formação do povo celestial. A Ele o louvor, a honra e a glória, a Ele a consagração e dedicação da nossa vida, a Ele uma vida que reflita a sua imagem e semelhança. Amém? Vamos orar. Deus de amor, nosso Pai Celestial, obrigado pela sua palavra, obrigado por toda essa orientação e estímulo do Espírito Santo para a nossa vida, Senhor. Abala o nosso íntimo com a tua palavra, abala o nosso coração, abala as nossas mentes, para que, impactados pela sua palavra, pelo seu poder, sejamos transformados pelo revestimento de Cristo na nossa vida, para que possamos abrir mão do nosso eu, para que possamos renunciar, ó Pai, o nosso eu, e assim, meu Deus, podermos viver a vida celestial do Senhor em Cristo para a nossa vida. Abençoa a tua igreja, santifica o seu nome nela e santifica a sua igreja em seu nome, para que possamos te adorar, te amar, te adorar, te servir e assim expandir o teu reino e estar bem junto do Senhor, conhecer a ti e conhecer a Cristo e assim participarmos da sua glória. É no nome de Jesus que nós oramos e te glorificamos. Amém.